Fala, Pitaqueiro, fala, Pitaqueira. Estamos começando mais um SFP, o Sociedade Futebol e Pitaco. Eu sou Bruno Félix. Antes de mais nada, deixe seu comentário, seu like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, nos ajude a continuar crescendo. Em uma semana aí meio complicada aqui pra gente, algumas questões pessoais, tanto minhas, né, quanto do Vinícius. Então, foi uma semana atípica aqui para o canal, mas a partir de agora, voltando ao nosso ritmo normal. Então vamos falar de Série A do Campeonato Brasileiro, né? A 23ª rodada, que começa neste sábado, termina na segunda-feira com Avaí e Internacional. E a partir de hoje para domingo, aí temos aí Atlético Mineiro e Goiás, Fluminense e Curitiba, Juventude e Botafogo, Palmeiras e Flamengo, né? Jogo de líder e vice-líder. Atlético Paranaense e América Mineiro, Atlético Goianiense e Cuiabá, Bragantino e Ceará, Santos e São Paulo, o Sansão, além de Fortaleza e Corinthians, né? Então, Vinícius Alexis, vamos aí já para debate pronto para dicas aí de apostas, e aí nós já vamos para a primeira variação aí para repetir. Bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo que nos acompanha, nos prestigia, nos ama, diz que nos odeia, mas assiste os nossos vídeos. Semana complicada, semana difícil, mas estamos de volta vivos e inteiros, né, Bruno Félix? Hoje foi acompanhar a Pâmela fazer uns exames também de manhã, mas estamos aí de volta para falar de Série A de Campeonato Brasileiro. 2 jogos no sábado, 2 jogos com favoritismos muito óbvios e claros. Favoritismo do Galo, favoritismo do Fluminense, não tem como evitar esse ponto. O Galo pega o Goiás em casa, o Fluminense pega o Curitiba em casa. Juventude e Botafogo tem uma tendência de jogo de poucos gols, ou menos de 2,5 gols, pode dar muito bom. Acho que Palmeiras e Flamengo, mais de 1,5 gol é um jogo para gols, apesar do Palmeiras ser um time que defende-se muito bem. O Flamengo tem um ataque poderoso, então acho que os ataques vão sobrepor as defesas, por isso um jogo de gols. Bragantino e Ceará, o Bragantino é bastante favorito até, diria um 70-30. Fortaleza e Corinthians, menos de 2,5 gols. Se você quiser ser usado menos de 1,5 gol, o Corinthians fez 4 gols do Goianiense, fez 4 gols no Santos na Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, o ataque do Corinthians é horroroso. O Corinthians tem 26 gols em 22 jogos, é um ataque ruim. O Fortaleza tem 20 gols em 22 jogos, é outro ataque ruim. Então, menos de 2 gols é muito provável. O Atlético Goianiense deve ganhar do Cuiabá domingo às 6 horas da tarde. É um time que tem problemas no Campeonato Brasileiro, mas é muito bem nas Copas, apesar da eliminação para o Corinthians. Está na semifinal da Copa Sul-Americana, tem qualidades. Acho o Atlético Paranaense bastante favorito contra o América. Então, os 3 Atléticos jogando em casa, e os 3 favoritos aos seus jogos. Santos e São Paulo é um jogo de mais difícil prognóstico, mas provavelmente jogo de poucos gols. Havaí e Inter. O Inter é o time que goleia goleada com uma facilidade absurda. O Havaí não é nada confiável, está na zona do rebaixamento, 1-1. Empate com gols aí para Havaí Internacional é algo muito provável, Bruno Félix. Bom, então vamos à primeira variação aí para Rei do Pitaco, 3-4-3 clássico para jogos com gols, né? Pensando em jogos com gols. Então, Fernando Diniz, o treinador do Fluminense, o Fábio, goleiro do Fluminense, ainda que tenhamos aí jogos com gols, ou melhor, né, jogos sem SG, o Fluminense continua sendo muito favorito em casa. Então, no trio de zaga aí, Manuel, Gustavo Gomes e Fabrício Bruno, que tem boa média, o Manuel e o Gustavo Gomes muito também, pensando em zagueiros que marcam seus gols, né, muitas vezes. No meio de campo, aí 4 jogadores, o Zarate do Atlético Mineiro, pensando nesse jogo do Galo em casa, o Arias do Fluminense, que vive bom momento, Scarpa, que é um dos principais jogadores aí de meio do Palmeiras, você também pode ir com o Rafael Veiga, mas o Scarpa tem feito jogos muito interessantes, e o Terans, né, o Atlético Paranaense, que joga em casa, né, contra o América Mineiro, principal jogador de meio campo aí do Furacão, e na frente Hulk, Cano e o Coelho. O Hulk mais pelo fato de o Atlético ser melhor time do que o seu adversário jogar em casa, não tanto pela fase, porque é uma fase esquisita. Cano, artilheiro aí do Brasil. E aí no banco o Everson e o Nathan Silva, jogadores do Galo, o Rafael Veiga do Palmeiras e o Thurim do Atlético Goianiense. Vale também você olhar com carinho aí para o meio campo e os atacantes do Atlético Goianiense, que Ô, jogam em Bruno casa Félix, com o Cuiabá. no meu time do Cartola, quem viu o vídeo aí do Cartola viu, o meu banco de reservas é todo Atlético Goianiense, menos o seu atacante.
É o goleiro do Atlético Goianiense, é o zagueiro, o Wanderson, que é o zagueiro, é o Dudu, que é o lateral. Eu acho que eu botei o Jorginho também no meu banco de reservas. É bom ficar de olho nesse Dragão. É um time que oscila bastante, mas é um time muito bom. E Tem aí, qualidades. um 4-3-3 pensando em SG do Fluminense, com o Fernando Diniz e o Fábio. Aí a linha de 4 na defesa, além dos zagueiros Nino e Manuel, os laterais Caio Paulista e o Samuel Xavier. No meio de campo, Zaratio, Arias e Scarpa. Então, Atlético, Fluminense, Palmeiras e Galo, Fluminense e Atlético Paranaense com o mesmo trio de ataque, Hulk, Cano e o Coelho. Coelho talvez seja um jogador que não aposta em tanto, então para se diferenciar é uma boa, assim como o próprio Turim, o Moisés, né, também do Atlético Goianiense, são jogadores que podem se diferenciar aí. Se você quiser arriscar um pouquinho mais, você pode pôr o Guerreiro, que o Avaí que Vai ter nem do recebe ex. o Mas eu acho que talvez Internacional. nessa formação a melhor coisa seja trocar o Coelho pelo Terence e jogar no 4-4-2. Também é uma variação que pode dar muito bom. Até porque o Sim, Terence é batedor de pênalti, né? Então o Terence tem essa vantagem, se tiver um pênalti, ele pode bater. ou até Fazendo parecido que vale para o próprio Veiga em relação ao Scarpa. Assim, o Scarpa é o cara que dá muita assistência, que finaliza de base de fora da área, mas o batedor oficial de pênalti até então no Palmeiras ainda é o Veiga, né? ou você pode tentar o 5-3-2, mesclando o Galo e Fluminense, tentando o SG dos dois. Bom, então as duas variações estão aí. Vinícius Alex, considerações finais. Obrigado a todo mundo que nos acompanha diariamente, né? Essa semana foi, como você disse, meio complicada. Tivemos algumas questões pessoais, mas estamos de volta gravando vídeo todo dia para vocês. Então, muito obrigado a todo mundo que nos acompanha, que nos prestigia diariamente aqui no SFP, uma rodada de Campeonato Brasileiro que tem líder contra vice-líder, tem o Santos e São Paulo, que também é um jogo bastante interessante. Um jogo que vai ser muito doido entre Fortaleza e Corinthians, pela maneira como os times jogam, pela necessidade do Fortaleza de se afastar do rebaixamento. E por um Corinthians que correu muito para ganhar o Atlético Goianiense. E já tem a semifinal do Maracanã na quarta-feira contra o Fluminense, né? Lembrando que é Copa do Brasil, Libertadores e Copa do Brasil. Então os times jogam agora, depois 2 semanas de campeonatos internacionais, depois tem só a volta, né? Então vai ser puxado aí para quem está na semifinal da Copa do Brasil esse meio de semana. Dito isso, Bruno Félix, um grande abraço para você, para todo mundo que nos acompanha aqui diariamente. Agradeço a quem parou de fazer barulho na sua casa para a gente poder gravar. Seu microfone está fechado, viu, Bruno Félix? Na verdade, não parou o barulho, né? Mas eu estou desligando o microfone, por isso que não está fazendo barulho. Mas é isso aí. Então, continue acompanhando o final de semana aí com Série A, vídeo de Cartola, e estamos voltando aí ao ritmo que nós já vínhamos, né? Com vídeos aí todo dia, estamos voltando agora. Então, muito obrigado, continue nos acompanhando e se inscreva e nos ajude a continuar crescendo. Valeu e até a próxima.